É bom a gente lembrar que, historicamente, o pecado, né, e aí eu não vou entrar no mérito dos elementos em si, mas daquilo que é o conceito de pecado narrado na Bíblia. O pecado entrou no mundo num jantar, foi na hora da refeição. Então, na hora da refeição, o alimento foi dessignificado e a nossa relação com ele. Porque o pecado, ele foi introduzido na vida do homem na medida em que o homem entendeu o alimento como direito para satisfação da necessidade e não como responsabilidade para serviço da relação. Então o pecado entrou no mundo porque o homem comeu primeiro e repartiu depois. Então a Bíblia diz que a mulher, tendo comido, repartiu. Então isso inverteu, isso corrompeu o sentido da mesa, porque nós passamos a ver a mesa pelo direito de comer e não pela responsabilidade de servir. Então, como o homem caiu em pecado numa refeição, Deus foi buscar essa ressurreição, esse novo nascimento, esse novo entendimento do homem, também numa refeição, não foi num culto. Quando Deus quis tirar o povo de uma mentalidade que o escravizava, então o Egito representa toda forma de pensamento e poderes que nos escravizam. E o que é o escravo? O escravo é aquele que trabalha exclusivamente para sobreviver. Essa é a definição básica de trabalho escravo. É o trabalho pela sobrevivência, pelo direito à sobrevivência. E Deus, para tirar o homem dessa escravidão imposta pelo pecado, na medida em que nós significamos o alimento como direito, Deus marcou um jantar. Então a gente caiu num jantar, Deus marcou um jantar. E mostrou que o segredo da libertação estava em que ele, como pai, iria sacrificar para servir. Porque ele mesmo, como pai, reuniu todos os seus filhos, estava ali presente para servir, para sacrificar em favor da família, e não para comer primeiro. Então Deus está presente nessa refeição como quem serve, e não como quem come. Para a gente poder entender, e foi o que Jesus fez. Jesus, então, como ele é esse cordeiro pascual, esse cordeiro da Páscoa que deu a vida em favor dos seus irmãos, quando ele está à mesa celebrando isso, ele diz: esse agora é o meu corpo que é oferecido em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, Deus escolhe o momento da Páscoa, que era a celebração da mesa, em que uns servem aos outros, e sacrifica o próprio filho em favor dos seus irmãos. E é aí que está a nossa salvação e a transformação do nosso entendimento. Se a gente entender que a vida não é direito, a vida é responsabilidade. Não há direito à vida, existe responsabilidade para com a vida. E isso foi a marca da Páscoa, em que todos deveriam convocar as pessoas amadas, os familiares, os amigos, reunir todo mundo em casa e garantir que todos estariam à mesa sendo servidos. É isso que vai nos conduzir a uma libertação, quando a gente deixar de fazer qualquer coisa para sobreviver e fazer todas as coisas para abençoar aqueles sobre os quem nós temos responsabilidade. Isso é a Páscoa. O nosso domingo foi incorporado ao final de semana. Ele passou a ser uma extensão do sábado. Então, muitas pessoas não têm primeiro dia da semana, porque a semana delas começa numa segunda. Eu até tenho uma fala que é bem própria, um dito meu, que é o seguinte: uma semana de primeira não começa na segunda. Isso, porque o primeiro dia da semana é domingo. Então, por que Jesus tem que ser sacrificado quando a semana termina, entrar num repouso de silêncio para ressuscitar no primeiro dia da semana? Porque ele estava indicando o nascimento de um novo homem, uma nova maneira de pensar, um novo espírito, uma nova motivação. Então era como se Deus estivesse criando. Deus não criou todas as coisas no primeiro dia da semana dizendo o quê? Haja luz. Então a ressurreição de Jesus é a luz da humanidade
que gera um novo tipo de entendimento, um homem nascido do Espírito e não das suas carências. Então, nesse tempo pandêmico, isso, em vez de pandemia, pode se transformar em um pandemônio. Então, muitas vezes, nós temos a tendência de, numa pandemia, formar um lugar pandemônico. O que é o lugar pandemônico? É o lugar de espírito ruim, de direito, de posse. E aí a gente começa a lutar pela vida como quem a defende e não como quem tem a responsabilidade dela. As pessoas vão ficando cada dia mais egoístas. Então, a grande profecia de Jesus é que nesses últimos dias nós temos que estar sempre tomando cuidado que qualquer que seja o desastre, ele sempre vai ser grave para quem o sofre. Nós estamos nos tornando um povo excessivamente sincero e não sensível. O que caracteriza uma criança imatura? A sinceridade. Eu costumo dizer que até o diabo é sincero, porque a mágoa que ele tem com Deus é sincera. Ele está desapontado porque ele achou que Deus ia dar para ele uma coisa como o melhor dos empregados, Deus não deu e ficou magoado. Então, há uma certa sinceridade na mágoa do diabo. Há uma sinceridade do bandido que organiza um assalto e quer que dê certo. Há sinceridade num homem que procura prostituta porque acha que a mulher dele não está atendendo. A sinceridade não é a expressão da verdade. E aí nós estamos nos contentando em ser sincero. Uma criança, quando dá uma birra num shopping, porque quer o brinquedo e expõe os pais à vergonha, ele está sendo o quê? Sincero. Um religioso que mata um desafeto em nome do seu Deus está sendo o quê? Sincero. O que ele não está sendo? Sensível. Então, acho que agora é tempo da gente ter menos sinceridade, porque quem vai avaliar a nossa sinceridade é Deus.